Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast O Assunto é Dinheiro. Eu sou o economista Marcos Evangelista e hoje o nosso encontro está muito especial, uma responsabilidade muito grande conduzir a nossa entrevista, porque hoje nós estamos com a presença de um casal de empresários que tem uma história fantástica. Eu já bati um pouco de papo aqui nos bastidores, realmente está muito interessante o nosso bate-papo de hoje. Seja muito bem-vindo, Breno. Obrigado. Seja muito bem-vinda, Evelyn. Obrigada. E aí, como estão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo. Graças a Deus. Como é que começou a história de vocês no empreendedorismo? Eu sei que você também tem livro, mas no empreender começou... Qual foi o primeiro passo? Quem puxou o casal? Foi a Evelyn que está ali? Ou você? Como é que foi isso? Uau! Então, fazendo uma reflexão aqui, eu sempre... Fazendo essa retrospectiva, eu acredito desde pequeno, sabe? Eu criei alternativas de a gente poder ir além, sabe? A minha mãe desde pequeno sempre falou: Breno, você tem que ganhar bem, porque tu gosta de coisa boa, viu? Então, parece uma coisa, mas a gente ia numa ótica. Ela pediu para eu escolher daquelas opções, parece que eu sempre escolhi o mais caro. Sempre escolher mais caro, já ouvi falar disso aí. Entendeu? Então, assim, a vida me levou a buscar alternativas, né? E empreendendo fazendo pulseirinha de miçanga. E aí, quando eu conheci a Evelyn, eu potencializei isso, né? A questão de venda. A priori, a gente começou aí com a questão de juntos, né? Agora com uma questão... Lá no início eu lembrei, Evelyn, a gente vendeu iPhone, entendeu? A gente via algumas alternativas e a gente fazia uma renda extra. A gente estava estudando, a gente queria casar e encontrei o amor da minha vida, o rapaz. Olha aí, Evelyn, essa declaração ao vivo aí. Show de bola. Então, a gente, a partir daí, a Evelyn começou a ter uma visão, uma oportunidade de negócio de a gente comprar e vender cocada. A priori eu não queria muito, eu acredito que ela pode... Rapaz, eu já tinha ouvido falar muito de vocês. Como é que foi essa história da cocada, Evelyn? Fala pra gente. Na verdade, nessa época, a gente já namorava, queria casar, mas eu estava estudando para passar no vestibular e ele já estava fazendo faculdade, né? E queria fazer um concurso público. Então a gente fazia o mesmo curso, um curso de português, que é do professor Pedrosa. E lá na igreja que a gente congregava, tinha um irmão que vendia umas cocadas, que era uma receita própria dele. E é uma coisa assim que a gente nunca tinha visto. E teve uma época que ele começou a revender. E aí saltou os meus olhos, porque na época de estudando, né, para vestibular, ou eu estudava integral, né, meus pais proporcionaram para mim, para que realmente eu só estudasse nesse período. E eu vi como uma oportunidade de renda extra. Então eu levava pro cursinho para vender as cocadas. Só que quando eu levei, o Breno tinha vergonha de vender as cocadas. Mas eu sempre fui cara de pau para ganhar dinheiro, assim. Pô, que legal, hein? Então eu meti a cara e fui. E aí as pessoas começaram a experimentar, gostavam, porque eram sabores realmente bem diferenciados. E depois a gente deu professor, ele fazia a nossa propaganda, né? Até agradecimento ao professor Pedrosa, se ele estiver vindo. Que ele nos ajudou muito, até várias vezes quando ficava algumas, ele comprava assim todas, mas eram muito boas. E depois de um tempo o Breno viu o dinheiro entrando e começou aí, não, vou te ajudar, às vezes ele levava sozinho. E aí, através desse dinheiro, que era todo reservado, que eu guardava, a gente comprou o nosso primeiro terreno. Caramba, cara, que história, hein? E cadê essas cocadas, gente? Uau, Vocês abandonaram? Não, infelizmente ele parou de vender. Ele tinha uma receita, entendeu? Tinha uma receita e uma receita exclusiva que vocês não conseguiram acesso. Não conseguimos. A gente até encontrou ele novamente na época da pandemia e perguntamos, né? Poxa, as cocadas e tal, porque realmente marcou a nossa história. E aí ele falou que tinha parado mesmo, completamente, uma pena. Pô, mas serviu para dar uma alavancada, não é? Nos primeiros passos. Com certeza. A questão abriu muito a necessidade, né? Da questão de a gente entender um pouco mais de vendas, né? Para mim mesmo me despir, né? No sentido, vamos realmente... Ela falou que eu realmente fiquei ali no início um pouco envergonhado e tal. Estudante de direito e tal. Eu já estava estagiando e tal, mas aí vestiu a camisa. Não. Ela não ia, eu já ia com o nosso kit. E vendia muita cocada, gente? Muita.
Eu acho que cada turma tinha umas 120, 150 pessoas. No mínimo. Caramba, e todo mundo queria essa Era um cocada. tapa. Não dava para quem queria, ainda mais que, por exemplo, sempre o professor dava um intervalo para as pessoas copiarem e era nessa horário que ele fazia a nossa propaganda. Show de bola. Só que chegou um tempo que denunciaram porque não queria que eles fizessem mais a nossa propaganda, mas não precisava, porque todo mundo quando já via, conhecia. olha a moça da cocada, e todo mundo comprava. Pô, parabéns, cara. Que história legal. E aí, como foi o primeiro passo para vocês entrarem no mercado imobiliário? Uau! Então, na verdade, depois a gente começou, né, essa questão da cocada, a gente teve, logo no início da advocacia, logo ali no segundo ano, eu tinha um escritório jurídico e certa vez eu tinha um cliente, um amigo da família, e eu perguntei dele, tio, eu preciso ir até o senhor para a gente agilizar um processo, uma demanda sua, estou precisando de uma procuração, etc., para a gente poder avançar. E ele falou, olha, não vai dar, porque eu não tenho como agora. A priori ele não disse o porquê, né? Só disse que não poderia. Aí eu insisti, não, se for o caso eu posso ir até você, né, para a gente poder agilizar o quanto antes. E aí até que ele foi enfático, olha, tio, não vai dar, porque agora eu estou no meio do rio na lancha. Aquilo expandiu a minha mente. Né? Eu, como assim? Né? Porque eu tinha conhecimento que, assim, ele não tinha um estudo formal, né? Mas era uma pessoa bem-sucedida. E mais do que ter dinheiro, eu vi que ele tinha tempo. Né? E eu, imagina, tinha técnica informática, já tinha matado para passar, né, na OAB ali, começando, tava me matando para pagar o aluguel. Na época eu acho que era R$ 1.500, isso ficar quase nada no fim do mês e eu, puxa vida, eu tô fazendo alguma coisa errada. E a partir dali, ele colocou de forma indireta essa semente. Semente. E aí eu fui fazer uma entrevista com ele, né? Eu comecei a me fazer perguntas. Qual que é o segredo desse tempo livre, né? Como é que ele faz? E a partir daí ele trouxe conceitos que para mim, apesar daquela jornada ali no conhecimento, né, do ensino formal, ainda ninguém tinha me apresentado. E no caso era o quê? Ele tinha um conceito bem interessante. Ele falou, tio, meu dinheiro é fêmea, teu dinheiro é macho, ou seja, tá fazendo dinheiro para os outros. O meu, eu faço meu dinheiro trabalhar. Entendeu? Todo o dinheiro que eu pego, eu estou empreendendo. Ele que me incentivou nos kitnets. Eu já tinha umas 3, 4 vilas. E eu, uma pessoa que sempre quis ter vários filhos, né? E eu pensei, poxa, eu não quero passar aqui também estar 100% no escritório. Eu quero poder ter tempo. E a partir dali eu comecei justamente. Ele plantou isso em mim. E a partir dali começou uma jornada incrível em busca do autodesenvolvimento, né? Desde lá, a gente já rodou o mundo em busca de conhecimento, mentorias, principalmente em Alphaville, né, Barueri, São Paulo, Miami, na Flórida, entendeu? Então, graças a Deus, isso tem trazido um retorno incrível. Show de bola, hein? Histórias fantásticas. O Breno já trouxe aqui algumas dicas fenomenal para você que assiste e acompanha o nosso podcast e quer empreender. Uma das frases importantes que ele acabou de botar aqui na mesa, que dinheiro não é sinônimo de tempo livre. Então, realmente, isso aí é verdade, cara. Sim. Eu atendo vários empresários que são escravos do relógio, sabe? E como a gente está noutra pegada, a gente observa, chega a dar pena, porque o cara tem muita grana, né? Tem muitos empresários que a gente atende, mas não tem tempo para usufruir daquele dinheiro. E a gente vê que os tempos vão passando, vai passando. Quando ele pensar que não, ele vai gastar o dinheiro dele para cuidar da saúde dele, já que ele não usufruiu em saúde. Sim. Incrível essa frase aí. Mas aí me fala, você largou a cocada, foi para o ramo imobiliário, começaram a viajar, foram para os Estados Unidos, empreenderam por lá também? Sim. A gente abriu, qual foi? Em que ano? 2018. Né? 2018. A gente abriu uma empresa lá. Sim, em 2018 a gente abriu uma empresa, High Flyers Investment, e com esse intuito, né? Eu entendi também, com certeza você já deve ter ouvido falar, O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim, lógico. Né? Então, por meio dele, a gente entende, né, que a gente pode potencializar talentos. Então, entender que a gente tem humildade, né, de que a gente não é conhecedor de tudo e que a gente pode ter parceiros para potencializar nossos investimentos, nossos ganhos. E com base nisso, obviamente, buscando pessoas de confiança, eu fiz uma mentoria em 2018 do João Gondim. Sim.
João Gondim é um tubarão no mercado imobiliário. Fera. Conheci ele por meio do Paulo Vieira também. Que é outro fera. Um mentor que eu tive, a oportunidade de estar com ele. E a partir daí, a gente foi um grupo de empresários para a Flórida e para ser apresentado ao mercado imobiliário, né? E aí a gente... Já foi dentro desse contexto. Foi dentro desse contexto, abri a empresa para justamente empreender no mercado imobiliário. E lá fiz conexões com um empresário brasileiro que atua no ramo de Orlando. E a partir dali a gente começou a fazer flip, né? Compra e venda de veículos. Show de bola. Entendeu? E, Evelyn, como é que foi o desafio de uma nova língua? Vocês saíram bem? Aprenderam na marra ou já saíram daqui já falando inglês? Como é que foi isso? Não, na verdade a gente como a gente tinha parceiros brasileiros, já ficou um pouco mais fácil, né? Mas a gente já tinha feito, né, o curso de inglês e toda vez que precisa viajar, a gente não passa fome, a gente fala, né? A gente se completa. Miami e Orlando tem muito brasileiro, né? Muita empresa brasileira lá. E os parceiros que a gente fez realmente foram brasileiros. Então, facilitou bastante, né? Tanto o nosso contador lá é brasileiro, né? Show de bola. E qual é o desafio de empreender em outro país? Olha, sem dúvida, o que eu vejo é você ter uma boa consultoria, você ter bons profissionais te auxiliando sob pena de você padecer, né? Diferentemente aqui do Brasil, a gente percebe que lá não tem um jeitinho brasileiro quando se fala de impostos, né? É uma tributação, assim, eles levam muito a sério, né? Então, é algo que eu vejo comprometimento, né, muito grande do nosso contador nesse sentido. Chegou março ali, maio, ele está mandando mensagem para com que a gente não deixe de pagar. E está apresentando todos os impostos sob pena de ter uma sanção muito alta de encargos e sofrer encargos, entendeu? Entendi. Pesado. Então, realmente você está muito bem amparado, né? Ou seja, entender como é o jogo, né? Como funciona o jogo lá, porque às vezes aí você tem uma pegada, uma forma de lidar com as coisas e você tem que entender o cenário local, né? O contexto das leis, porque senão você pode estar pensando que está ganhando dinheiro e você vai estar gerando passivo. Com certeza. Então, e como é que foi a experiência de empreender nos Estados Unidos de um modo geral? Foi boa? Tranquila? Se tivesse oportunidade, voltaria novamente? Com certeza. A nossa visão hoje, dentro do mercado imobiliário, a gente é apaixonado por esse mercado, é justamente, a gente tem uma hold hoje, né, de patrimonial, nossos imóveis aqui, geradores de renda, mas a nossa visão de longo prazo é justamente esse. Retornar para lá. Loteamento e voltar para Airbnb, né, e temporário, né, condos, lá tem condos, entendeu? Nosso foco é justamente isso, a gente ter a oportunidade de gerar renda passiva em moeda forte. Né? Sim, com certeza. A gente começou a sentir isso. Não tem nada melhor, né? Não, nada melhor. A gente teve a oportunidade de sentir isso, Marcos, é algo incrível. Imagina, a gente tem um acesso, né? A gente tem banco local americano e a gente poder usar isso no Brasil ou em qualquer outra viagem, né, internacional, isso é incrível. A base de vocês era em Orlando ou Miami? Miami. Miami. Legal. E passaram quanto tempo lá? 3 anos? 3 anos. Até a pandemia. A gente liquidou esses investimentos por lá. Entendeu? A empresa está aberta, mas assim, algo bem legal acho até interessante destacar aqui para as pessoas que estão vendo esse podcast é o seguinte, que ali eu vejo que como o Estado ele se propõe a gerar negócios. Porque a partir do momento que a gente, só para você ter ideia, a gente, tudo que a gente, as passagens, tudo que a gente compra lá, celular, tudo que for voltado para o nosso uso e em paralelo empresa, a gente está computando na empresa, ou seja, como fosse o lucro real ali, né? Então isso é sensacional, ainda que hoje eu não esteja faturando, para todos os efeitos eu estou gerando ali despesa, e quando eu tiver retorno, isso vai estar sendo abatido, entendeu? Então isso é formidável. E agora, Breno? Vou perguntar pro Breno. O Breno tá falando mais hoje, viu, Evelyn? Mas esse é o normal. É sempre assim? Então pronto. Breno, quem quer empreender no ramo imobiliário, você que tem uma visão ampliada que nem todo mundo tem, né? Essa oportunidade de empreender fora do Brasil, depois de volta ao Brasil, quais seriam as suas dicas para quem está querendo começar nesse ramo?
Sem dúvida, eu acredito que são 5 passos literalmente na Olha aí, palma o das homem já mãos. vem com 5 passos. Né? Vamos lá. O primeiro você estar em novos ambientes. Né? E isso, novos ambientes, me alavancou de uma forma incrível, entendeu? Porque tanto nossos pais, né, Evelyn, eles não tiveram tantos investimento imobiliário, né? A gente vem de classe média, então a gente poder estar em novos ambientes, isso abriu muito a nossa mente, expandiu muito, né? Então o segundo passo porque eu vou falar de uma vez só e depois eu vou exemplificando. Novos ambientes, novas pessoas, a gente vai estar conhecendo novas pessoas, essas novas pessoas vão te trazer novas ideias, essas novas ideias vão te trazer novas ações e, consequentemente, você vai ter novos resultados, né? Rapaz, eu até anotei aqui, olha. Então... Novos resultados. Top, vamos lá. Então, sem dúvida, isso não só, Marcos, não somente para o mercado imobiliário, mas serve para todos, né? Então, até o Robert Kiyosaki tem um livro que ele fala, Aposentado Jovem Rico. Ele fala que, justamente, ele nos exorta, ele nos aconselha a qualquer mercado que você vai empreender, você entender o glossário, você entender as novas palavras que tem daquele mercado que só tem, né, ali pra dentro. Poder se ambientar, né? Porque senão você, como empresário, não vai conseguir nem perguntar do teu consultor o que de fato você precisa. Novas pessoas, você se refere a tubarão não nada com sardinha, alguma coisa nesse sentido? Como é que é? Nesse sentido de que pessoas que já têm resultado que você gostaria de alcançar. Top. Entendeu? Porque essas pessoas, elas já têm... Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Algo parecido com isso, Evelyn? Com certeza. Né? Com certeza. Show de bola. Novos ambientes. Novos ambientes. Não, novos ambientes já falamos. Novas pessoas, novas ideias. Novas ideias. Essas pessoas geralmente vão te trazer insights que aparentemente para ti vai confrontar muitas das vezes a tua realidade, o teu contexto, aquilo que você tinha como verdade, né? Então, você tem que chegar, inclusive, se eu pudesse aqui acrescentar, você tem que ter um coração muito humilde, entendeu? Para ter essa sede, esse desejo ardente de estar crescendo, porque senão você vai chegar de uma forma soberba, acreditando que você não tem nada a receber. E muitas das vezes algo interessante, Marcos, que eu percebi nessa jornada, e geralmente, né, nesses lugares, as pessoas mais simples, simples eu digo, no investimento, na aparência, às vezes na fala, são pessoas extremamente caladas, muitas das vezes são pessoas que são extremamente ricas, são sócios muitas das vezes das pessoas que estão patrocinando o evento, entendeu? Essa é a minha experiência. E tem grandes conhecimentos também, né? Com certeza. Né? Entendeu? Ninguém deve julgar o livro pela capa, né? Então, é isso que eu tenho aprendido. Novas ações. Novas ações. Não adianta nada você poder beber de nova fonte, você poder viajar, que seja para Estados Unidos, São Paulo, e se você não aplicar, né? Então você tem que ter toda vez que agora eu abro meu bloco de notas e já crio um plano de ação, né? Olha, esse insight, cara, eu posso aplicar no escritório. Isso daqui é um software que eu posso usar aqui para o nosso imobiliário, enfim, o marketing, tem um cara bacana dali, entendeu? Então eu já vou pontuando, colocando data, delegando, entendeu? Para gerar resultado. Top. Eu tô vendo que o Breno é o cara fica na frente e você fica no back office. Eu sou bastidores, né? Que tem tamanha importância, né? Isso. Não adianta a gente ter ali um network forte se a gente não tiver uma retaguarda também acompanhando. Execução, né? Execução. E aí, como é que o Breno aí nessa energia toda, buscando novos negócios, e você fica ali... Sim, eu sempre incentivei, né? A gente sempre, como ele falou, sempre se complementou. Então, todas as vezes, acho que antes da gente ter o nosso primeiro filho, ele sempre já teve mais essa pegada. Eu já tinha uma visão muito poupadora, então para mim era ganhar dinheiro, vamos separar. Foi assim que a gente comprou a questão do terreno com a cocada, né? Eu não queria mexer e comprar aquilo, poupar e comprar. E o Breno já tinha a visão, vamos investir, vamos, né, fazer o dinheiro trabalhar pra gente. E como é que vocês conseguiram um meio termo para administrar isso? Porque a gente sabe que eu também sou casado com um economista, que é minha sócia na Êxitos Consultoria, e você trabalhar em casal é sempre um desafio, né? Porque não tem aquele negócio, vamos aqui, saímos daqui, assunto do trabalho fica no trabalho.
pelo menos nós, geralmente acompanha. A gente está em casa, numa hora está conversando, e já quando a gente pensa que não está falando em alguma coisa da consultoria. E como é que é isso com vocês? A gente consegue, acho que no início teve muito conflito, né? Uhum. Quando ele começou a buscar esses conhecimentos, fazer cursos, conhecer novas pessoas, porque ele vinha com uma linguagem que para mim era desconhecida. Nova, né? Então, pra mim, mano, esse homem tá ficando louco. Falando coisa que eu não tava. Mas depois que eu comecei a ler os livros, aí eu comecei a entender, rapaz, isso é interessante, né? Comecei a conhecer o Paulo Vieira. Fizemos o Método CIS juntos. Eu acho que o Método CIS foi um grande divisor. Sim. A partir desse momento foi quando realmente a gente conseguiu se integrar melhor e... Você participava das mentorias também? Algumas, a grande maioria ele fez, mas Legal. eu dizia, vai em todas, sempre incentivei a ele investir. E me ela fala fez cética. Show de bola. Até isso é bom, né? Acaba complementando a gente. A minha esposa também nessa mesma pegada. Manaus, para quem quer empreender em Manaus, né? Você que tem uma visão aí internacional, quais são os desafios de empreender em Manaus? Infelizmente, eu percebo que é a questão burocrática, né? Burocrática é no seguinte termo, de que você tem que entender, né, a regra do jogo também, principalmente na parte imobiliária, e a depender do nível de negócio que você queira estar, sob pena de você cometer um erro tremendo ao ponto de você quebrar, né? Isso tanto na parte tributária, você sabe disso, né? Porque, assim, é uma grande dor nossa, como empresário, assim, self-made, pessoa que vai se desenvolvendo, é nesse sentido de que você, muitas das vezes, você vai aprendendo com os próprios erros, né? Então, na parte tributária, essa questão legal do empreendimento, essa questão, eu acredito que está muito focado, o que a gente tem que ter em mente é a gestão, né? Porque não adianta eu ter uma visão incrível de negócio, eu criar negócios incríveis e ter várias frentes se eu não tiver essa condução. Essa gestão, esse back office muito forte. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que essa é um dos desafios, ao mesmo tempo que cada empresário vai estar encontrando, é você encontrar os melhores de cada setor para estar andando do seu lado. Entendeu? Eu acredito piamente nisso e tenho investido nisso. Entendeu? Quando eu vejo uma deficiência minha, eu tenho buscado, né, rapidamente investir para pessoas estarem conosco. Existe aquela frase, não existe nada tão bom que não possa ser melhorado, né? Conceito ali japonês, né? Sim. Isso, de fato, você tem que colocar em prática porque você está sempre aprendendo. Sim. Eu sempre digo que você tem que usar sempre o boné de aprendiz, porque no momento que você acha que sabe tudo, aí começam os problemas, né? Com certeza. E vocês começaram com kitnet. Como foi a experiência com kitnet? Olha, quer falar? A Evelyn teve uma experiência, depois eu posso dar minha... Qual é a sua visão, Evelyn? Vamos ver a visão feminina do negócio. Foi boa, né? Acho que vocês construíram do zero ou vocês compraram prontas? Nós adquirimos, acho que o nosso primeiro foi em sociedade, né, Breno? Com a minha família, né? Foi. Foi o primeiro, a gente acho que comprou junto com os meus pais. E aí depois eles venderam, né, a parte deles pra gente, e aí foi o primeiro. A gente adquiriu, acho que a pessoa, né, tava querendo vender. Sim, né? Empresário, comerciante. E aí a gente adquiriu e, a priori, era um ramo totalmente inexplorado, né? Gostaram do ramo? Sim. Na verdade, é mais uma coisa que a gente tem que desenvolver muita inteligência emocional, né? Porque a gente tá lidando ali com pessoas. Com certeza. A gente lida com pessoas. Mas aí a gente vai entendendo e vai aperfeiçoando. É bom que a gente vai calejando, né? Vai calejando. Mas o início, eu acho que sempre é mais difícil. Porque até organizar é difícil. Olha, a Evelyn está sendo bem... eu estou percebendo que ela está com bastante cuidado nas palavras. Mas você trabalhar com pessoas é muito difícil, né? É desafiador. Né? Ainda mais inquilino. Eu tenho também algumas coisas por aqui que tem muita história. Daria para escrever um livro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse livro aí. E a sua visão aí do negócio de kitnet? Hoje vocês chegaram a ter 35 kitnets, é isso? Não. 75. 70. Foi 75. 75? 75, Distribuída em umas 5 vilas,
Tudo em Manaus? Sim, tudo em Manaus. Realmente já é um número bastante relevante. A gente tinha uma né? equipe, né? Exatamente. Sozinho, realmente, a gente... Só que não era, por exemplo, a gente tinha mais pessoas, quando a gente tinha esse número, mais pessoas nos ajudando na administração. Por exemplo, a gente trabalhava com gerentes, por exemplo, cada vila tinha o seu gerente. Aí, Tudo direcionado num só local ou espalhado nos bairros de Manaus? espalhado. Não, são bem espalhados, entendeu? E assim, a minha percepção é de que foi bem desafiador, porque a gente começa, né, com pouco capital, ainda com pouco conhecimento, então era eu empresa, né? Quantos fins de semana, né, Evelyn, o Breno, eu ia, tipo, tirava ali um tempo da família para poder economizar, pintar um quarto, entendeu? Então a gente tem essa história também, né? Eu acho que o primeiro kitnet, quantos domingos ele não ia lá? Comprava a tinta mais barata e tinha que Pra ir passar lá 4 demão, pintar. aí eu, rapaz, essa barata tá sendo caro. Só água, né? Entendeu? Então a gente tem muita experiência legal assim e a gente vê, a gente tem que ser humilde para aprender que a gente pode sempre estar fazendo mais com menos, né? Então, a partir do momento que você vai crescendo, você vê oportunidades de negócio e hoje a gente está num processo de transição. Show de bola. O que é gostoso aqui de conversar com um casal aqui de empresários é que eles vão modelando o negócio deles, né? Eles vão buscando, quando pensa que não, já vão mudando para um outro. Hoje as kitnets já estão ficando em segundo plano. Qual que é a pegada do momento? Parte comercial. Sim. A gente tem Comercial. Hoje a gente já tem quase 50% da nossa renda, hoje está em imóveis comerciais já. Voltada para a parte Já comercial. conseguiu liquidar, fazendo muito legal, a gente conseguiu fazer quase todos os imóveis, né, que a gente comprou, a gente fez 100% de retorno em cima do principal investido, porque a gente viu negócios que estavam mal gerenciados, entendeu? Pessoas que estavam reclamando, querendo se desfazer. Entendeu? Então a gente viu na reclamação uma oportunidade, a gente empregou uma gestão, colocou ordem na casa, digamos assim. A maioria deles não tinham conta, né? Contrato, não tinha gestão nenhuma. Então a partir do momento que a gente começou a vender um negócio para as pessoas, ficou mais fácil vender, entendeu? Show. E a gente fazendo um bom ágio, entendeu? E você, Evelyn, você que é a parte financeira do negócio, o que você acha do IPTU cobrado aqui no município de Manaus? Horrível. Realmente é um negócio... Já tivemos alguns embates, vencemos, mas ainda estamos na luta aí, né? Para receber. Porque né? realmente a gente teve até de um imóvel que a gente até vendeu, eles estavam cobrando, assim, indevido de um ano para o outro, assim, quase que o triplo, sem explicação. E aí a gente tem visto muitos casos, a fiscalização, né? Eles viram que realmente estava incorreta, falaram que estava o processo para devolução, só que não sabemos quando vamos receber, né? Ainda tem isso. Não, então, é muito difícil. Mesmo você estando tudo certo, isso. você ainda é visto como errado, né? Exatamente. A gente tem vários casos de empresários aqui que relatam pra gente sérios problemas, sem falar da burocracia para quem quer estar 100% regularizado, né? Sim. É muito difícil, enfim. Certidões da vida aí, né? Com certeza. O casal aqui administrava 75 kitnets de propriedade deles. Meu amigo Breno, como é que era a sua qualidade de vida com 75 kitnets? Fala pra gente, cara. Na verdade, assim, como eu estava muito envolvido no escritório, em outros negócios, realmente eu deixava ali com a minha esposa. Então pronto, a pergunta vai pra ela. E com as pessoas que estavam ali, né? Você tinha uma equipe para poder administrar isso? Tinha que ter, porque senão... E mesmo com a equipe era tudo tranquilo ou como é que era? Loucura. Né? Loucura, porque realmente como a gente acabou de falar no bloco anterior, lidar com pessoas, né? Então a gente às vezes espera que as pessoas tomem as mesmas atitudes que a gente, então é muito complicado. Não, realmente é complicado, mas se tudo fosse fácil não teria graça, né não? Mas a gente gosta de desafio, né? Porque a gente teve 3 filhos, então... Olha aí. Já sabe como é que é. E a sua veia de escritor, como é que tá isso? Eu tô vendo ali que tem um livro ali no cantinho. Como é que foi isso? Como é que é? Um complemento do teu hobby? Na verdade, você acredita que isso daí eu tava falando pra Evelyn mais cedo, que tá muito ligado ao meu propósito, entendeu? Em que questão?
assim, de eu poder compartilhar, né? Nessa trajetória de 10 anos, apesar de ser um jovem senhor, eu já tenho tido, sabe? Um jovem senhor, tu tem quantos anos, homem? 35. Porra, ele tá se achando senhor, Um jovem senhor. Então não vou nem dizer a minha idade, que senão eu vou ser um jovem vovô, né? Apesar de ser avô já. Um jovem senhor aí, casado, enfim. Então, eu acredito... Tá no meio ainda, enxante do meio, vai. Não, ele tá bem, Breno. Bem. Então, assim, Você queria deixar sua marca no mundo, né? Diz que um livro isso. É um filho, né? Isso mesmo. E eu tô cada vez mais, mais adiante. Eu já dei mentorias, né, na parte de educação financeira, voltado, tenho uma mentoria nesse sentido, de dominando o jogo do dinheiro. E, assim, fui convidado, né, contei um pouco da minha história para um mentor meu, Rafael Medeiros, que ele é uma autoridade na parte de gestão do tempo, e ele me convidou para fazer parte de um livro que ele estava fazendo em coautoria. Né? Então, legal, mude sua vida, mude seus hábitos. Né? Então, a gente tem essa pegada onde eu levo ali os hábitos de como você dominar o jogo do dinheiro por meio de hábitos. Né? Show! Aí eu compartilho. Um tema muito forte, hein? Né? Então, eu tenho ali qualquer coisa, a gente outro dia, né? Sim, com certeza, com certeza. Falando em dinheiro, para você que acompanha o nosso podcast e está pensando em montar um negócio que não seja kitnet, certo? Certo. Você pode contar com a Êxitos Consultoria. A Êxitos trabalha com todas as linhas de crédito, com certeza vai buscar a melhor opção para atender a sua empresa. E agora chegamos aqui no nosso momento doce. Vocês gostam de sorvete? Amo. Então vocês vão gostar demais. Agora nós vamos degustar um dos sabores, né? Temos 3 sabores aqui na mesa. Temos o cupuaçu, o sabor amanauara, o morango, que é o meu predileto. Mas hoje eu vou de chocolate sem açúcar, né? Então vamos fazer aqui uma linha fit hoje. Se você não conhece, vocês podem provar aí que eu vou falando aqui da manauara. Se vocês não conhecem ainda a manauara, eu convido você a conhecer. A manauara tem 3 endereços lá na fábrica, no Parque 10, ou pelo iFood, né? 3 formas de você adquirir, ou na nova loja do meu amigo Alex, que fica ali próximo àquele shopping novo que inaugurou ali na Bola do Aleixo. Então, pensou em sorvete artesanal, sem componentes químicos, vai lá na manauara, que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, o que você achou? Uma delícia. Gostou? Eu sou cliente. Eu amo. Ah, já conhecia? Já conhecia, já. Ah, então pronto. Já são cliente do Alex. Alex, olha aí, parabéns. E outra coisa, falamos agora em kitnet. A gente sabe que um dos grandes problemas das kitnets é o consumo de energia, né? Ainda mais se a conta estiver embutida no aluguel, meu amigo, o inquilino não tem pena. Ele vai deixar o ar-condicionado dele 24 horas ligado. Porém, se você tiver um sistema solar na sua casa, na sua vila de kitnet, você vai estar aí mitigando esse problema. Então, pensou em sistema solar, não tem outra opção em Manaus. Vai lá com o Johnny da Hardsol, é uma das primeiras empresas em Manaus. Eu lembro ainda quando eu atendi a primeira vez o John, isso em 2003, alguma coisa assim, ele falando em sistema solar. Eu falei, rapaz, será que isso vai dar certo em Manaus? E hoje ele tem mais de 5.000 sistemas solar implantados, funcionando. Então, se você for comprar sistema solar na sua casa, para sua empresa, consulta a Hardsol. Além dele ter ali um know-how, para mim é um dos melhores, ele tem um pós-venda fantástico, porque parece que ele aprendeu com o Breno, ele entende muito da importância do cliente. Isso faz total diferença. Concorda comigo? Sem dúvida. Né? Você ter ali, tratar um cliente... É fundamental, porque você acaba fidelizando, né? Com certeza. E o negócio é tão bom que eu também vou ser cliente lá da Hardsol. O nosso sistema está sendo implantado. Você que me acompanha aqui vai acompanhar a minha conta de energia do jeito que ela estava e do jeito que ela vai ficar depois da gente implantar o sistema de solar nosso aqui, assinado pela Hardsol. E para fechar os nossos patrocinadores, vamos falar agora de Solinox. Precisou de aços especiais, não deixa de ir lá na Silves, na Solinox. Fábio e sua equipe estão lá para lhe atender com vários produtos especiais, inclusive os corte laser. Se você me acompanha no Instagram, você já deve ter visto os vídeos das máquinas do Fábio lá, fazendo qualquer tipo de desenho
em chapa inox, chapa de latão, enfim. Pensou em algo desse segmento, vai lá na Solinox. Bem, vamos encerrar, então, quer dizer, estamos encerrando. Eu não poderia deixar de vocês ir embora para fazer uma pergunta importante. Vocês têm experiência internacional, né, já viveram nos Estados Unidos, já trabalharam em Manaus, já mexeram com kitnet, com cocada, que é o negócio inicial de vocês. Sim. Se vocês fossem começar hoje, dentro da experiência, da visão ampliada que você tem de negócio, Sim. qual seria o ramo? Pergunta difícil, hein? Sim. Olha, E também é advogado, Breno. Então ele tem visão de negócio, de escritório, de advocacia e esse mix todo. Uhum. Tu falas, eu começando com a base que eu tenho, mas perdendo... Sim, com o teu conhecimento hoje, com as experiências e boas e talvez não tão boas que você teve durante todos esses anos de empreendedor, o que você começaria hoje, Breno? E que depois vou perguntar, vamos ver se vai combinar. Sim. Na verdade, assim, eu vejo que de todo o cenário, né, que eu tenho, a gente sempre tem que trabalhar com, né, as ferramentas, os talentos que Deus nos deu. Então, sem dúvida, hoje, minha renda principal sempre foi a advocacia. Né? Por meio da advocacia que eu pude ampliar minhas visões, né, e negócios, investimentos, né? Hoje o que aconteceu é que os investimentos acabaram se tornando um pouco maior do que a renda principal, mas com certeza a advocacia, né? Show de bola. Por meio da advocacia, parabéns, né, imobiliária, sempre tive esse sentido de uma empatia muito grande, me colocar no lugar das pessoas, então com certeza isso iria me alavancar novamente. E também oportunidades, hoje eu vejo, inclusive a gente vai estar trazendo, não mais perder-se, mas questão de leilão. Né? Leilão. Eu vejo oportunidade de você... É algo inovador, viu? Sim. São Paulo é muito comum, né? No sul do país, aqui ainda tá verde. Tem gente que surfa nisso, né? Sim. Eu acompanho alguns mentores aí. Você pode gerar negócios, né, para as pessoas, colocar dinheiro no bolso das pessoas, obviamente você não tem know-how, e ficar com um percentual. Sim, show de bola. Entendeu? Show de bola. Sem dúvida. E você, Evelyn? Sua visão, Se dentro das suas pudesse voltar? experiências, fosse começar hoje, qual seria o seu negócio? Mas tendo conhecimento ou não? Não, tendo esse conhecimento de hoje. Olha, eu acho que eu voltaria fazendo o que a gente fez desde o início. Cocada. Não, o terreno. Ou, se não tivesse nada, a cocada para ter o terreno. Eu acredito que quando você tem a habilidade de vendas, você consegue, né, vender o seu produto ou o seu negócio, você consegue alavancar de qualquer maneira, né? Que nem o Breno citou o livro do Homem Mais Rico da Babilônia, o Arcade fala, né? Separar 10% pelo menos e fazer com que o dinheiro de alguma forma trabalhe para você. Eu acredito que a gente investiria novamente em compra e venda de terrenos, oportunidades, tem muita coisa. Show de bola. Olha, o casal está de parabéns, estão muito bem alinhados. E você não pode sair daqui, Breno, sem falar nesse livro que está aí no cantinho, rapaz. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, né? Mude seus hábitos, mude sua vida. Aqui, ó. Esse título é muito poderoso, cara. Poderoso. Show de bola. A gente, agora, inclusive, mês que vem, a gente está lançando um outro livro em coautoria, falando a arte de influenciar negócios, né? Onde lá eu falo sobre 5 princípios de como os princípios judaicos podem influenciar investimento e negócios. Eu sou um estudioso. Esse é mais forte ainda. E quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? A priori, hoje a gente tem, no caso, pode dar um oi no meu Instagram, né? Qual é o seu Instagram, doutor? Pra gente colocar aqui na tela. Ok. É Breno Jus. Breno J-U-S. Ok, Jus. O Kleber vai colocar aí no nosso visor para você quiser seguir o casal, né? Você também tem Instagram? Tenho, mas eu uso mais para pessoal. Ok. Então a gente tem estratégico para os negócios, mas já são show de bola. Então já vamos seguir aqui o Breno. Se você quiser adquirir esse livro, já manda lá um direct para ele. E logo, logo vai vir um novo filho, que é mais um livro aí também com título muito forte. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês, parabenizar. Eu já tinha ouvido falar muito dessa história desse casal que começou com cocado e coincidentemente são vocês que vieram aqui hoje. Parabéns, viu? Legal. Suas palavras finais, Breno. Primeiramente aqui gostaria de parabenizar, né, o seu trabalho. Eu vejo que Manaus, né, precisa, né, de pessoas como você, pessoas que puxem, que tenham não só a visão,
né? Mas logo eu quero estar te convidando também, se Deus quiser. Eu estar fazendo um podcast. Estarei lá, com certeza. Conversando com empresários, enfim, estar compartilhando. Legal. Eu acredito que quando a gente semeia, a gente doa, com certeza, Deus, o universo, ele se retribui de estar te abençoando. Então, Deus te abençoe grandemente e que você, né, empreendedor, pessoa que quer para um próximo nível, você acredite em você, né, acredite que você pode e Deus tem sempre o melhor para você. Tenha fé, tenha foco, força e as coisas vão chegar. A sorte vai até você. Com certeza. E você, Evelyn? Eu só tenho a agradecer também a oportunidade. Sou uma pessoa de poucas palavras, mas agradecer realmente é que é um privilégio poder compartilhar o pouco que a gente, né, pode agregar aí na vida de vocês e falar que a nossa vida se baseia realmente, além de trabalhar e buscar conhecimento, alinhar realmente com o propósito e a vontade de Deus. A gente é uma pessoa cristã, né? Nós somos cristãos e buscamos muito estar alinhados com a vontade de Deus. Então, sempre que a gente, antes de adquirir qualquer imóvel, fazer qualquer negócio, a gente sempre apresentou, né? E buscamos a vontade dele e as coisas realmente foram alinhando para dar tudo certo. Show de bola. Muito obrigado pela presença. O estúdio daqui do podcast, Amazônia Podcast, está à disposição de vocês. Obrigada. E você que esteve comigo, muito obrigado. Nós nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau.